Fala aí, gente. Hoje a gente está aqui para resolver umas três questões aí de geopolítica do vestibular da UERJ, para mostrar como pode cair. A geopolítica é bem próxima, mais ou menos, ali, de alguns fatos históricos, que é o exemplo dessa primeira questão. Então, assim, é uma questão que está bem próxima da história. As outras duas já vão mais para um lado mais da política mesmo. Mas a gente escolheu essa aqui para dar um contexto até um pouco anterior ao que está no nosso resumo, mas que também é citado no nosso resumo, que é pós-queda do Muro de Berlim, que aí com o fim da União Soviética, os Estados Unidos passa a ter uma dominância geopolítica sozinho, e aí e fica sem ninguém para fazer frente ali durante aquele período. E esse aqui mostra o contexto antes desse período, pós-fim da União Soviética, né? A União Soviética ainda estava aí. Vamos ver. É uma questão é um quadrinho, né? Que é uma falda falando meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente, para todos do Oriente, e aí acaba batendo em alguma barreira ali. E aí a o quarto quadrinho pega e fala: ricocheteou na maldita cortina de ferro. E a cortina de ferro que acontecia ali no meio da Guerra Fria, né? Que era, que era os países que estavam com o bloco junto com os Estados Unidos e os países que estavam junto com a União Soviética. E aí vamos ver o que que pede e a questão. Na esfera das relações internacionais, o contexto histórico a qual a personagem faz referência era marcado por uma divisão de mundo decorrente, sobretudo, do seguinte fator: disputa religioso-cultural, antagonismo étnico-linguístico, bipolaridade político-ideológica ou rivalidade financeiro-comercial. Aqui eu acho que duas dá para ter uma dúvida, que é, no caso, a letra C e a letra D, bipolaridade político-ideológica e rivalidade financeiro-comercial. Essas duas dá sim para ficar mais ou menos em dúvida, mas aí a gente tem que fazer essa análise. Vou falar da D primeiro, que fala de uma rivalidade financeiro-comercial. Não deixava de existir uma rivalidade financeiro-comercial. E vamos falar da D primeiro. A D, uma rivalidade financeiro-comercial pode sim deixar a gente em dúvida, porque não deixava de ser, mas ali era muito mais que isso, era muito mais do que uma rivalidade financeiro-comercial. Uma rivalidade financeiro-comercial é muito mais do que acontece hoje na relação China e Estados Unidos. Apesar de ser também uma dois modelos diferentes econômicos, financeiros, mas a China tem uma política diferente da União Soviética da época. É uma política não intervencionista. Então é uma disputa muito mais comercial do que ideológica, diferente dessa época aqui que fala essa tirinha, que aí sim é bastante uma bipolaridade político-ideológica de dois blocos, quem estava com aqui e era inimigo do lado de lá. Estava com lá e era inimigo do lado daqui. Então, assim, aqui é a letra C que acerta. Então, sempre façam essa análise, dê essa olhada, que às vezes é uma confundida boba ali, mas é uma coisa fácil de identificar, sabe? Então, vamos para a próxima. Então, vamos para a próxima aqui, que que aí já traz a gente para uma era ali mais pós 2001, que como diz lá no nosso resumo, já era e como a gente pode ver aqui também no mapa, né,
que ele está falando? Ele está falando do apoio financeiro recebido dos Estados Unidos em 2015 em milhões de dólares. Quanto países que receberam apoio financeiro dos Estados Unidos em 2015. Então, é uma época pós 2001 que aparece no nosso resumo e que tem uma característica que era a dos Estados Unidos já não estarem mais reinando sozinho na geopolítica mundial. Já tinham surgido algumas outras potências, principalmente a China e algumas outras como a Alemanha, a Índia e Japão. Então os Estados Unidos já não estavam sozinho, só ali, só ele tinha aquele poderio, já tinha gente ali chegando. Então a estratégia deles já era diferente, diferente das épocas antes de 2001, com, com intervenções naquela região do Oriente Médio, como a invasão do Kuwait, por exemplo. Agora mudou um pouquinho essa forma dele de manter um poder ali na região, porque vamos fazer a análise desse mapa aqui e os países maiores são os países que mais receberam apoio financeiro dos Estados Unidos. E o maior país ali é Israel, seguido de Egito, Iraque ali, mas o que mais recebeu é Israel. E se a gente for olhar ali aqui, ó, nessa tabelinha aqui, que fala sobre a renda per capita por país, não faz muito sentido Israel receber um apoio financeiro, visto que ele é o que tem a maior renda aqui, renda per capita, que é essa em azul, então não faz muito sentido Israel precisar receber dinheiro, né? E alguns dos países que estão aqui em volta, bem grandinhos também, não estão ruins também, estão ali na média, no máximo o Afeganistão ali, sabe? Mas vamos ver o que a questão pede. No mapa, o tamanho de cada país é proporcionado ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos. Na região do mundo onde estão localizados os 4 países mais beneficiados do apoio financeiro dos Estados Unidos, vamos fazer a leitura aqui. Vamos ver o que a questão pede. No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos. Na região do mundo onde estão localizados os 4 países mais beneficiados pelo apoio financeiro dos Estados Unidos, e vamos ver o que pede a questão. No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos. Na região do mundo onde estão localizados os 4 países mais beneficiados pelo apoio financeiro dos Estados Unidos, o principal motivo utilizado para a concessão desse apoio é de natureza cultural, geopolítica, humanitária ou demográfica. Essa aqui, eu acho que talvez possa bater uma dúvida entre geopolítica e humanitária, talvez, mas essa aqui é uma questão bem tranquila, sabe? Mas, visto a análise que a gente fez aqui, porque não pode ser uma questão humanitária, visto que os países que talvez tenham uma condição mais complicada não estão entre os países que mais receberam dinheiro, sabe? Tem até o Afeganistão ali, mas ele não é o país que recebeu mais dinheiro. O país que mais recebeu dinheiro é Israel. E é um país que tem uma condição tranquila, uma renda per capita boa, e os países que subsequentes aqui não são dos países que têm a menor renda per capita. E visto o contexto também de ter esse domínio nessa região, a gente tem que lembrar disso também, que não é só uma questão, ela apoiou, mandou dinheiro ou não mandou.
A gente tem que olhar numa visão mais ampla, sabe? E visto que essa aqui, 2015, já é uma época que os Estados Unidos não têm o mesmo domínio como na época antes de 2001, e ele tinha que achar outra forma de manter o controle naquela região, isso aqui já é o receber tanto de investimento, só se pode dar uma questão geopolítica. Então aqui é sim uma questão geopolítica para manter o controle naquela região em uma época que ele não poderia mais fazer, não poderia fazer intervenções com tanta facilidade mais, visto que tinham outras potências já aqui dentro e com suas posições com outros países, sabe? Ele não estava mais sozinho, ele podia fazer o que queria também, entre aspas, porque também não é tão assim. Mas essa aqui se deve a uma questão geopolítica. E vamos para a última questão aqui, que é essa questão aqui, falando sobre Rússia e vamos ler aqui. Putin inaugura ponte entre Rússia e Crimeia. O presidente russo Vladimir Putin inaugurou em maio de 2018 o trecho rodoviário de nova ponte que liga a Rússia continental à Península da Crimeia, anexada à Rússia em 2014. A Crimeia, uma ex-república autônoma que integrava a Ucrânia, foi anexada pela Rússia durante uma grave crise que culminou num conflito entre forças leais ao governo ucraniano e milícias separatistas apoiadas por Moscou. A Ucrânia denunciou a construção como um flagrante de violação das leis internacionais. Putin dirigiu um enorme caminhão Kamaz de fabricação russa pelos 19 quilômetros da ponte sobre o Estreito de Kerch. Em discurso, o presidente exaltou a construção da ponte de 3,6 bilhões de dólares como um feito histórico e prometeu novas obras de infraestrutura para a península. Essa aqui é uma questão que a gente pode lembrar lá do resumo, falando sobre a volta da Rússia a esse cenário mundial, que pós-fim da União Soviética, ela entra numa crise e some fica um tempo sumida desse cenário mundial, que é aquela época ali pós-queda do Muro de Berlim até os anos 2000, e que a Rússia passa sumida desse cenário mundial, que estava numa época de reestruturação e de se reorganizar. E aqui já é uma época que a Rússia já voltou ao cenário mundial. Na verdade, a Rússia vai se voltando ao cenário mundial já ali a partir dos anos de 2001. E mexendo ali, já intervindo em algumas situações ali no leste europeu. E esse aqui, que é a questão da Crimeia, talvez a mais recente, e a que ficou mais conhecida, que a Rússia anexa a esse território, que é de grande importância para a Rússia, porque a Rússia tem muito, porque é uma área que ela sai dentro do Mar Negro e ela consegue ter acesso a toda aquela parte de baixo ali da Europa. E é um lugar onde ela não possui portos em todas as épocas do ano. A Rússia ela tem sim uma grande área de saída para o mar, mas que congela em grande parte do ano. Então, assim, as áreas que ela tem porto o ano inteiro são pouquíssimas. E essa aqui é uma região muito importante estrategicamente para a Rússia. E vamos ver o que a questão vai pedir aqui. A ponte mencionada indica mudanças no processo de anexação da Crimeia, a jurisdição do governo russo na atualidade. Tendo como base o mapa da Crimeia e as informações da reportagem,
Observa-se que a construção da ponte se insere em um projeto russo para a promoção de, como eu falei aqui, a Crimeia, ela fica aqui ó, logo embaixo da Ucrânia, e dá acesso ao Mar Negro aqui, que tem saída para a região, não tem um mapa maior aqui, mas para toda a região embaixo da Europa, coisa que a Rússia não tinha um acesso fácil. Então, assim, de grande importância para essa para manter a presença, a Rússia manter a presença ali, sabe? Então, vamos ver as opções. A primeira, homogeneização da política, uma modernização financeira, centralização cultural ou uma integração territorial. Visto que é uma área de grande importância para a Rússia conseguir ter uma influência nessa região, eu acho que talvez possa bater uma dúvida entre duas, talvez uma homogeneização política e uma integração territorial. As outras duas aqui acho mais difícil, mas e aí a gente vê, é uma área muito importante para ela manter essa influência, sim, mas que forma? Com uma homogeneização política, nesse momento aqui, não mais. Se fosse na época de União Soviética ainda, poderia ser, mas nesse momento aqui, não mais, porque a Rússia não tem uma ideia política, não tem isso, sabe? Ela hoje em dia é muito mais um controle, é muito mais um controle territorial, um controle bélico, talvez, não de uma ideia política, sabe? Então aqui eu acho que ela aqui a que a gente deve considerar é sim a integração territorial, para ela manter esse poder aqui no Mar Negro, manter essa presença aqui no Mar Negro e, e, e se fazer presente nessa região aqui, que não era uma região que ela conseguia tão facilmente antes, sabe? Então, nessa questão aqui, se trata de uma integração territorial. E, e é isso, gente. Espero ter ajudado vocês aí para ver um pouco como é que cai a geopolítica na UERJ. Normalmente ela vai estar atrelada à história ou a essas questões, como essas duas últimas questões aqui. Então, espero ter ajudado vocês e valeu, gente.